Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade, em mais uma segunda-feira, que nós estamos reunidos. Eu aqui, vocês do outro lado, meditando na palavra de Deus, no mesmo propósito, e que o Espírito de Deus possa ser abundante, possa edificar a cada vida, possa preencher os nossos corações. Hoje, dia 11 de março, estamos 11 de abril, né? 11 de abril, estamos aqui meditando um pouco na palavra de Deus neste momento e convido a todos para compartilhar, para estar participando, deixando a sua mensagem, também meditando conosco na palavra de Deus. Se possível, pegue a sua Bíblia, vamos estar lendo 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 até o versículo 18. Vamos estar meditando um pouco nesta passagem e convido você para participar conosco. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 4 até o versículo 18, e que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, o seu lar. Não sei a tua necessidade, aquilo que você tem passado, mas o Senhor Jesus é aquele que conhece. Diz assim a palavra de Deus, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 a seguir. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai agora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge Azael, rei sobre a Síria.
Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém. Muitos conhecem a história de Elias, profeta de Deus. Se nós pegarmos no capítulo 18, nós vamos ver que ele enfrenta os profetas de Baal ali no Monte Carmelo, reunindo 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá, que comiam na mesa de Jezabel, e faz um desafio para ver quem era o Deus verdadeiro, porque o povo tinha se distanciado, e a idolatria, o pecado estava tomando conta do povo de Israel, o povo tinha deixado as verdades do Senhor. E Deus manifesta o seu poder, de forma que os profetas, aqueles profetas de Baal que estavam ali no monte, foram exterminados, mortos à espada. E Deus derramou fogo sobre o altar quando Elias colocou ali, consertou o altar, colocou o sacrifício e clamou: o Senhor derramou fogo dos céus, recebeu o sacrifício. E todo o povo pôde ver que só o Senhor é Deus. E Jezabel, ao saber da notícia, manda o mensageiro ameaçando a vida de Elias. Elias muitas vezes pode ter pensado que o povo então se voltaria para o Senhor, que haveria conversão, que haveria mudança, e o povo começa ou continua agindo distante de Deus. Apenas acende a ira de Jezabel. E Elias entra numa tristeza, numa angústia, e ele foge. E nos diz a palavra do Senhor aqui, ele deixa os seus servos em Berseba e foi pelo deserto a caminho de um dia. Sentou debaixo de um zimbro e falou: agora chega. Não tem ninguém. Não tem ninguém para ajudar, não tem ninguém que tem interesse mais na mensagem, acabou. E ele fez uma oração. Disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Se nós olharmos um pouco para a história da vida de Elias, nós vamos ver que ele havia orado para que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu, orou para que chovesse, choveu, homem que tinha a palavra de Deus, que o Senhor respondia, que tinha autoridade de Deus. E de repente, nessa angústia, ele faz a sua oração, dizendo: agora chega. Já basta. Para mim não dá mais, eu não aguento. A angústia tomou conta dele de uma forma tão grande que ele quis encerrar a sua carreira, encerrar a sua jornada. Certamente, aquele que clamava, o Senhor ouvia, e falou: agora, pronto, eu encerro a minha carreira aqui, o Senhor vai me ouvir e vai me levar. E diz a palavra do Senhor que ele deitou e dormiu debaixo daquele zimbro. O anjo do Senhor o tocou e disse: levanta-te e come. Quando o homem e a mulher
está passando por momentos de angústia, por momentos de tristeza, muitas vezes a sua visão não é clara e ele não consegue ver o plano de Deus, e ele não consegue ver o que Deus tem feito, ele não consegue ver aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. E quantas vezes a angústia toma conta e pensamos que tudo está acabado, e pensamos que não há mais saída, e pensamos que não há solução, que não há mais o que fazer. Parece que tudo que tentamos, nada funciona, nada resolve. Elias havia tentado várias formas de despertar o povo de Israel, e mesmo com a manifestação do poder de Deus ali no Monte Carmelo, parece que não tinha o resultado esperado. Mas Deus é aquele que nos surpreende muitas vezes. E nos diz aqui a palavra do Senhor, que o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Erga a tua cabeça, se fortaleça. E olhou, e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Há momentos que nós passamos por tribulação, por dificuldades tão grandes, que a nossa parte psicológica se torna tão abalada, num estado depressivo tão grande, que a vontade é só dormir e encerrar a jornada. E Elias, então, nos diz a palavra de Deus que ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Não dá. E diz a palavra do Senhor que o anjo tornou segunda vez e tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Não é hora de parar. Não é o fim da jornada. Ainda o teu caminho será longo. Levanta, come, erga a cabeça, se fortaleça. Busque o sustento. Deus tem preparado. Basta conseguir ver aquilo que Deus tem preparado, o amor de Deus que é tão grande. Profeta Isaías, o Senhor nos diz, através do profeta Isaías, que ainda que a mãe se esqueça do fruto do seu ventre, do filho que gerou, jamais me esquecerei de ti, porque nas minhas mãos te tenho gravado. Louvado é o nome do Senhor. Deus é aquele que não esquece do seu povo. Os nossos nomes estão escritos nas mãos do Senhor, quando verteu o seu sangue, quando derramou ali, dando a sua vida no Calvário, para nos resgatar, para nos redimir, para que nós pudéssemos ter o sustento, a nossa força para vencer nos momentos difíceis. E nos diz a palavra do Senhor aqui: e levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Foi uma força por um momento. Aquela comida, aquele momento que o Senhor abençoou a sua vida, aquele momento que recebeu a mensagem do anjo de Deus, e o alimento que o anjo te trouxe. Ele então caminhou 40 dias. Mas quando chegou ali no monte, diz que ele entrou numa caverna e passou a noite na caverna. Por mais que tinha recebido o alimento, a água, por mais que tinha ouvido a voz, a mensagem de Deus através do anjo, a sua alma continuava ainda angustiada, continuava sem forças para caminhar, a tristeza ainda tomava conta na vida de Elias. E diz a palavra do Senhor que ele entrou numa caverna, passou a noite,
E veio então a palavra do Senhor que lhe disse: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo escondido nesta caverna? O que você está fazendo fugindo? Deus é presciente, é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Certamente Deus sabia o que estava acontecendo com Elias. Mas como alguém que não sabe daquilo que está acontecendo, olha para a pessoa, olha para Elias e diz: o que você está fazendo aqui? O que é que está acontecendo contigo? E por que o Senhor faz esta pergunta para Elias? Porque muitas vezes precisamos colocar para fora aquilo que está nos angustiando. E o Senhor então fala para Elias: fala. Elias, diz o que está acontecendo. O que é que está atormentando a tua vida? O que é que está te angustiando? O que é que está te entristecendo? E Elias então diz: eu tenho sido muito zeloso pelo Deus de Israel. Eu recebi a mensagem de Deus, eu procuro fazer a vontade de Deus, eu procuro buscar ao Senhor, eu procuro falar da palavra de Deus, eu procuro zelar da doutrina do Senhor. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Eu tenho sido zeloso, mas o povo tem sido relaxado. Derrubar os teus altares, já não tem mais aquela adoração, já não tem mais aquele fervor, já não tem mais aquele zelo. Mataram os teus profetas à espada, aqueles que falam da santidade, do zelo são desprezados. Só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirar. Muitos que se levantaram, pregando zelo, falando de santidade, como homem de Deus, levando a mensagem do Senhor, foram sufocados. E Elias se sentiu só. E o Senhor falou para Elias: sai para fora, sai da caverna, põe-te no monte perante o Senhor. Não fica aí escondido, fechado no teu quarto, fechado na tua casa. É tempo de abrir os nossos olhos espirituais. É tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de ouvir o que o Senhor tem para nos falar. É a direção que o Senhor tem. E diz a palavra do Senhor aqui, que passava o Senhor, mas também um forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. O Senhor estava ali, mas tinha também um forte vento. Porém, o Senhor não estava no vento, mas o vento estava ali passando. Fendia os montes, quebrava as penhas, quebrava pedras. Imagine a força do vento. E quantas vezes nós vemos passar diante de nós vendavais, turbulências. Mas o Senhor está ali. E nós olhamos o quê? Às vezes não vemos que o Senhor está ali ao nosso lado, mas diante de nós e diante do Senhor passa o vento forte. E nós nos atemorizamos e queremos ficar ali, continuar ali dentro da caverna. Porque diz a palavra do Senhor que a palavra de Deus, a voz, a ordem de Deus diz aqui: Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Mas será que Elias saiu naquele momento? Se nós olharmos pela palavra de Deus, Elias não saiu. Ficou esperando e passou o vento e Elias ficou escondido. E diz ainda, depois veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto e ele ficou ali, permaneceu ali escondido. E quantas vezes parece que a turbulência é tão grande
que venha um terremoto em nossa vida, às vezes na nossa vida emocional, nos nossos sentimentos, até na nossa vida espiritual, na nossa vida material, familiar. Parece que tudo se abala, parece que tudo vai sendo destruído, e às vezes nós não vemos força, não vemos saída. Parece que a mensagem que nós pregamos não surte efeito nenhum, e nós queremos mais nos esconder. Mas passou ali o terremoto. Eis que depois do terremoto, um fogo. Então veja que o Senhor vai mostrando tudo aquilo que passa a vida do cristão. Mas não podemos esquecer que o Senhor passava ali também. O Senhor estava ali. O vento passou diante do Senhor. O Senhor estava ali. E Elias ali na caverna, e o Senhor falou: sai para fora, vem aqui fora, Elias, coloca no monte aqui diante do Senhor, vem aqui perante o Senhor. E Elias estava ali na caverna, e passou o vento, e passou o terremoto, e passou o fogo, e Elias escondido, e o Senhor ali esperando Elias. E diz que depois do fogo, uma voz mansa e delicada acalmou a tempestade. E Elias então ouviu a voz do Senhor. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. Eu vou esperar passar a tempestade. Eu vou esperar passar terremoto. Eu vou esperar passar esses momentos difíceis. Depois eu saio, porque o Senhor me chama. Mas o Senhor já estava ali esperando. E é certo que se Elias tivesse colocado-se diante do Senhor, nem o vento, nem o terremoto, nem o fogo teria destruído Elias, porque o Senhor estava presente. Porém, quando nós ouvimos lá na nossa alma a voz suave, a voz delicada, a voz mansa do Senhor, nos dá força, nos dá ânimo para sair, nos dá ânimo para ir de encontro ao chamado de Deus. E o Senhor pergunta novamente: o que fazes aqui, Elias? O que é que está acontecendo, Elias? Por que você está fugindo? E Elias coloca aquilo que está lhe angustiando, as suas lamentações, a sua situação, e ele diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida ainda. Só estou sozinho, não tem ninguém para me ajudar, para estar comigo nesses momentos, e ainda estou sendo perseguido. Estão querendo me destruir, estão fazendo de tudo para me destruir. Senhor, a minha situação é essa e eu não tenho mais o que fazer. E o Senhor então falou para Elias: volta, Elias. Volta pelo teu caminho. Sabe esse caminho que você tentou fugir, que você tentou se esconder? Volta pelo mesmo caminho. Porque o Senhor não falou para Elias ir para a caverna. O Senhor disse lá, quando falou para ele, lá no deserto: come, muito longo é o teu caminho. Não falou para ele ir se esconder. Mas ele, angustiado, foi se esconder. Então o Senhor fala para ele: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Ainda vai ungir o rei da Síria, unge o rei de Israel, vai preparar o teu substituto, unge lá Eliseu como profeta em teu lugar. Porque virá o juízo de Deus, e esses 3 serão instrumento de Deus para a justiça. E ainda, diz do versículo 18, também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal,
e toda boca que não o beijou. Você não está só. Ainda tem 7.000 que não se prostraram perante Baal. E se nós olharmos, Deus continua enviando a sua palavra para os nossos dias, para a nossa vida. Aquele que tem sido zeloso das coisas de Deus, que tem tido temor do Senhor, você não está só. Deus tem preservado muitos que ainda perseveram na mensagem, que não tem deixado a santidade, que não tem deixado o zelo, que não tem deixado a vaidade, o engano tomar conta, que não tem aderido à apostasia, que não tem abraçado heresia, mas que tem mantido fidelidade, como o Senhor revelou no princípio. Da mesma forma que lá no início da igreja, o Senhor havia dito: cuida para fazer tudo conforme está escrito na lei e nos profetas, tudo conforme o modelo, como o Senhor falou a Moisés, faze conforme o modelo que eu tenho te mostrado. E Deus tem estruturado a sua igreja pelo modelo que Ele tem mostrado através da sua palavra. E ainda tem muitos que não se curvaram, que não se prostraram diante do pecado, diante do engano, diante da apostasia que vai tomando conta. Então, prezado irmão, amigo, que tem zelado da palavra de Deus, que tem pregado a verdade, que tem ensinado a verdade como ela é, você não está só. E você que serve a Deus, ou que busca o Senhor, que quer estar na presença de Deus e muitas vezes sente-se abandonado, sente-se distante, sente-se sem esperança, você não está só, o Senhor te chama, o Senhor fala contigo: levanta, come, muito longa é a tua jornada, é tempo de despertar, é tempo de levantar, é tempo de nos preparar e caminhar com o Senhor. Porque toda vez que tentamos fugir da presença de Deus, temos que voltar. Chega ali na frente, todo aquele tempo que nós caminhamos, nós temos que voltar. O Senhor falou aqui para Elias: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, volta. Então, que nós possamos aprender a cada dia. Quem pode se esconder de Deus? Quem pode fugir? E a palavra do Senhor, o salmista, se não me falha a memória, escrevendo, ele disse: para onde irei eu? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao mais alto monte, lá o Senhor me contempla. Se fizer no abismo ou no céu a minha cama, lá os teus olhos me contemplam. Não tem como se esconder, não tem como fugir. E o Senhor é aquele que chama, e aquele que recebe o chamado de Deus. O Senhor vai fortalecendo, ainda que momentos difíceis, de vendavais, de terremotos na nossa caminhada, parece que estamos só, distantes, sem ajuda, sem alguém para socorrer, sem poder contar com ninguém. Mas o Senhor está presente e Ele chama dizendo: venha para estar diante de mim. Esteja diante do Senhor. Coloque diante do Senhor a tua angústia, a tua dificuldade. O que fazes?